pessoal do YouTube! Então aqui lhes trago mais um vídeo no canal sobre Assassin's Creed 2. E agora vai ser a hora da polêmica! Por que Assassin's Creed 2 não é Assassin's Creed? Calma lá que eu vou explicar. Assassin's Creed 2 a gente joga com o Ezio e a gente passa muito mais da metade sem jogar com assassino. De fato, a gente joga com alguém que tá usando o traje de um assassino, que é a vingança pessoal dele. Então. Mas então, por que o Black Flag, o Origins, o Rogue e o Odyssey e o Valhalla são criticados? Principalmente o Odyssey e o Valhalla. Eu vou explicar o porquê. Porque Assassin's Creed 2, Black Flag e Rogue, eles têm um foco bem grande em história. Mas interessante que o 2 começa com esse plot aí dos ISOs, tudo. Em geral critica o Odyssey por causa desse plot dos ISOs, sendo que começou no 2 esse negócio. Eu não vejo ninguém falar do 2. Então, basicamente isso. Mas, agora que vem o porém. O 2, o Black Flag, e o Rogue, e o Origins, eles têm um foco em narrativa muito grande mesmo, o personagem assim, não sendo exatamente um assassino. Por exemplo, no 2, o Edward se torna no final. No Black Flag, o Edward se torna no final. E sim, ele realmente se torna um. O geral diz que não, mas ele se torna, sim. Quando que ele é as HQs, que se passa depois do Black Flag, tem, se quiser até posso dizer aqui os nomes são Assassin's Creed Reflection e Assassin's Creed Lineage. Como é que acha? Não sei. Provavelmente deve estar na gringa aí, vocês jogam aí e traduzem daí. Porque pelo que eu sei só tem em francês esse negócio. Não é nem em inglês, é em francês. E o 2, ele tem essa proposta aí do protagonista, assim, só se torna assassino no final do jogo. Mas, por exemplo, imaginem um bolo. Sim, um bolo. E de um lado tem um bolo pequeno e do outro lado tem um bolo grande. E o bolo grande, tu vai comendo e tu nota que ele não tem recheio. E o bolo pequeno ele tem. E aí é que tá a diferença. O 2, diferente do Valhalla, que o Valhalla tem que fazer aquelas missões de aliança. Exemplo, tu faz umas 30 missões de aliança para poder abrir a campanha. Aí tu faz uma principal. Aí fica nisso, até terminar o jogo. O 2, o Black Flag, e o restante ali, o Rogue, são jogos mais focados em narrativa, que tu realmente sente que agregam o universo Assassin's Creed. O plot dos ISOs no Valhalla, ele não é ruim. Ele não é ruim. O problema é que tu fica fazendo tanta missão de aliança que tu esquece a história principal do jogo. E sim, tu é obrigado a fazer essas missões de aliança. O Odyssey, a história principal dele, sem ser as DLC, tirando aquela parte minúscula de Atlântida e do culto do Cosmo, é mais importante da família da Cassandra. Então, por exemplo, tu tem jogos que focam em narrativa, que expandem mais a guerra, tipo o próprio 2, o próprio Origins, o próprio Black Flag. Por exemplo, o Black Flag ele expande um pouco das visões dos Templários, né? Começa a expandir no 3, né? Começa a mostrar os Templários. O lado deles no 3 mostra mais no Black Flag. Aí no Rogue eles mostram em definitivo ali o lado dos Templários, bem interessante. Eu tô pensando em fazer um vídeo sobre a Sega América. Mas é aquela metáfora do bolo. Um tu tem um bolo grande, mas que não tem muito recheio, e no outro tem um bolo pequeno. Qual que tu vai escolher? O que tem recheio e é pequeno ou o que é grande e que não tem? Com certeza o pequeno. E aí que essas coisas se encaixa. O Ezio, ele até pode ser assim, um assassino durante o jogo inteiro, basicamente, só lá na sequência, lá pra sequência final ali que ele realmente entra. Mas tu sente a evolução do personagem, o personagem tem desenvolvimento, tu vai vendo ali toda a jornada dele até realmente se tornar um. Então, por exemplo, se a gente fosse levar essa coisa que dizem, Assassin's Creed deve jogar com assassino, pô, então metade dos jogos seriam ruins. Por exemplo, o 2 seria um jogo ruim, seguindo esse tipo de pessoal.
o Black Flag, o Origins, o Rogue seria um jogo ruim, o Unity até porque tu é expulso. Até digo, no Unity a gente joga mais como assassino do que o próprio 2. Mas aí não vejo ninguém falar mal do 2. Entendeu? Entendeu que essa metáfora não faz sentido? Então realmente os únicos Assassin's Creed que são Assassin's Creed é o 1 e o Syndicate. O Brotherhood e o Revelation. Então esses são os únicos. Seguidos, pessoal. Entendeu? Como isso não faz sentido, o problema é como tu conduz a história. A história do Valhalla e do Odyssey, ela é tão encheção de linguiça que tu fica, tá, mas é a parte que importa, que é dos ISOs, coisa assim, não vem. A parte importante assim não vem. Tu fica mais fazendo aliança viking do que qualquer outra coisa. Ah, mas no 2 e no Black Flag tu fica fazendo coisas. Não, tu fica fazendo coisas que agregam a história. Por exemplo, perseguindo os alvos lá no 2 e ajudando a comunidade pirata lá no Black Flag. Só que é diferente do Valhalla, isso vai agregar lá pro arco da queda de Nassau, que é um arco que mostra a divisão dos templários, que os templários querem resolver aquilo ali de maneira até que pacífica. E tem alguns que vão pro lado deles, tem outros que não. Ali serve para aprofundar os templários. Então tu vai vendo o fruto no que tu tá fazendo Black Flag. Até no Rogue ali, que tu começa com o assassino e larga ali. Depois vai pros templários. Mas isso não tem gestão de linguiça, é direto ao ponto. Diferente do Valhalla, que tem aquelas missão de aliança, que é mais filler do que propriamente campanha principal. Aí parece aquele anime gigante, que tu fica vendo filler, pra aí chegar na parte que interessa, pra daí tu ver mais filler, pra daí chegar na parte que interessa, e fica sem até acabar o jogo. Diferente do 2, que tu pode pegar e fazer a campanha bem tranquilo. Ninguém te obriga a fazer nada. Vai lá e faz a campanha e pronto. Então, é a maneira como a história é conduzida. É como a história é contada. Por isso que Assassin's Creed 2, Assassin's Creed 4 e Assassin's Creed Origins e Rogue, o pessoal adora, cara. Tem alguns que criticam, sim, mas no geral gosta. Mas aí é que eu quis fazer esse contraponto. Basicamente, se a gente for seguir essa lógica, Assassin's Creed 2 não é Assassin's Creed. Porque você não joga com assassino até quase o fim do jogo. O Ezio só entra lá pro final, assim, lá para sequências finais. E é basicamente isso. Então, é mais como a narrativa é contada do que propriamente o jogo, se o jogo é bom ou não, né? Porque o 2 é um bado no jogo. Mas, por exemplo, se tiver que realmente só jogar com assassino, então o Syndicate deve ser o jogo mais aclamado da saga. Visto que ali tu joga com o Jacob, com a Eve, com o próprio Jack e com a Lydia. Então, pô, devia ser o jogo mais aclamado da saga. E não é. Todos sabem que o Syndicate foi um jogo que o pessoal meio que deu tanto faz pra ele. É tipo um jogo assim, 880, ou tu gosta ou tu detesta. Diferente do 2. E adivinha? O que o Black Flag e o 2 têm em comum? Você fica sem jogar com assassino. Basicamente, a metade do jogo pra frente, assim, e lá pro final tu entra. E é isso que eles têm em comum. Mas, aí eu não vejo ninguém falar do 2. Mas é como eu disse, a narrativa do 2 é boa. A narrativa de todos eles são boa. Não tem exceção da linguiça. Eu acho que é isso que faz o 2 ser diferente. Sobre aquele plot dos ISOs, começou no 2 e tentaram expandir isso mais em qualquer jogo. E não vejo ninguém criticando o 2 para começar esse plot dos ISOs. Mas foi ali que começou. Esse plot dos ISOs que muita gente detesta. E cadê a crítica? Lembrando, eu gosto do Assassin's Creed 2. Mas o intuito aqui do vídeo é mostrar que o protagonista ser assassino, não faz o jogo ser bom. Faz como a história é contada. A narrativa é o que importa. E aí é que tá. Enquanto no 2 tu sente a evolução do protagonista, no Valhalla tu não sente nada. Tu literalmente só joga e é isso. Nem o plot do Bassen virando o Loki
É interessante até. Podia ser melhor. E é isso, basicamente. Um abraço a todos e tchau. E aliás, eu tinha que pegar no YouTube esse negócio do Basta virando Loki pra entender. E é que tá. O negócio é confuso ainda por cima. Então, muita gente não entendeu o final do Valhalla. E tem que pegar no YouTube. E é bem isso mesmo. Virar uma bagunça aquele negócio do Valhalla. Porque o jogo é tão inflado que tu se perde da campanha principal. E é isso que os antigos... É isso que não acontece nos antigos. Por isso que o 2 e o Rogue e o restante são tão amados. Diferente do Valhalla. É como a história é conduzida. Um abraço a todos e tchau.